Muy bien. Dante, todo tuyo. Ok. Meus amigos do basquete, o pessoal da RIB Internacional, RIB Brasil, estamos com mais um Encontros RIB Brasil, onde a gente procura trazer pessoas que desenvolvam trabalhos que sejam interessantes para o desenvolvimento do nosso basquete. Quero agradecer a presença daqueles que estão conosco no Zoom e também no Facebook. Hoje a gente está trazendo aqui a Carmen Raquel Cunha, a nossa amiga, membro da RIB, Carminha. A Carminha, ela é uma pessoa que trabalha com basquete já há muito tempo em Ponta Grossa, uma cidade do Paraná, aqui no Brasil. E Ponta Grossa lançou um projeto muito bacana, que é o Memorial do Basquete de Ponta Grossa. Por isso que eu fiz questão, inclusive, né, de colocar o memorial como escola credenciada RIB, porque eu acredito que nós temos que resgatar essa história. Né? A gente perde muita coisa e o memorial está fazendo um trabalho muito bacana e a Carminha atualmente é a presidente desse memorial. Então, quero agradecer antecipadamente a Carminha e, como é praxe, eu gostaria de passar a palavra para o Héctor, que é o nosso secretário-geral da RIB Internacional, para falar alguma coisa sobre o nosso encontro de hoje. Bueno, buenas noches, Carmiña, buenas noches, Dante, todos los presentes. Estoy muy entusiasmado con esta presencia de Carmiña hoy, porque me parece una idea muy interesante, muy linda para reproducir en otros lugares. Personalmente, yo estoy haciendo algo, vamos a ver cuando Carmiña cuente lo que está haciendo, vamos a ver si hay coincidencia. Así que bueno, adelante, Carmiña. Muito bom. Carminha, a palavra é tua agora, fica à vontade, conta para a gente sobre o memorial, como surgiu essa ideia, como está o memorial, enfim, a gente vai batendo um papo aí. Muito obrigado de novo aí pela tua presença e antecipadamente parabéns por esse maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo aí em Ponta Grossa. Bom, boa noite a todos, né? Eu quero começar dizendo que é muito importante para nós, né, estarmos aqui hoje com a RIB, e porque vocês também desenvolvem um belíssimo trabalho, né, do qual fazemos parte hoje também, e quero desde já agradecer o convite e parabenizar também o Dante, o professor, por tudo que vocês têm feito pelo basquetebol aí a nível mundial, né? Brasileiro e sul-americano e tudo mais. Bem, então eu vou traduzir mais ou menos, né, como que iniciou a história do Memorial do Basquetebol de Ponta Grossa. Na realidade, ele iniciou com um encontro entre amigos na cidade de Curitiba, entre eles nosso querido André, que faz parte do Memorial, Marcel Moro, Darlan, professor Darlan, professor Urbano, e num bate-papo entre eles e tal, puxa, né, tal troféu tá largado lá, abandonado no ginásio tal, puxa, nossa história tá se perdendo, né, tá sendo consumida pelas traças, né, papéis, documentos, medalhas, uniformes, né? E desse bate-papo entre amigos surgiu a ideia, né? Uma ideia assim remota, né? Puxa vida, vamos tentar fazer alguma coisa para recuperar esse material que está se perdendo, né? Essa história tão rica da nossa cidade, né? Porque embora eles moram em Curitiba, mas todos eles passaram grande parte da sua vida aí em Ponta Grossa, estudando, jogando basquetebol, né? Muitos iniciaram o basquetebol aqui, moraram aqui e acabaram se dirigindo para a capital. Então, né, como eu falei, embora curitibanos, mas a história deles dentro do basquetebol
estava aqui em Ponta Grossa. E, após esse encontro, eles resolveram montar um grupo de WhatsApp, começaram fazendo convites, né, para pessoas que trabalharam com basquete, ex-atletas, técnicos, né, e ali um ia ajudando ao outro, convida fulano, convida Beltrano, Beltrana, e tal, e esse convite se estendeu a mais ou menos, hoje já passa aí de 100 pessoas que fazem parte da nossa associação. Após esse grupo de WhatsApp, então, já formalizado, né, a gente foi proposto por essa, vamos dizer assim, inicial diretoria, que fizéssemos um encontro, tomássemos um café num hotel aqui em Ponta Grossa, chamado Hotel Planalto, onde nós iríamos nos encontrar, né, para matar as saudades, e também iria ser apresentado essa ideia do resgate da memória do basquetebol de Ponta Grossa. Isso aconteceu em 2018, né, foi realizado, então, o primeiro café no Hotel Planalto, nas dependências lá do nosso querido Davi, que é proprietário do hotel, e foi muito agradável, foi uma delícia, porque a gente reviu muitos amigos, muitos ex-atletas, né, tanto as meninas como os meninos, né, foram momentos realmente muito agradáveis, e foi apresentado daí pelo Marcel e pelo André a ideia né, do que seria o início dessa associação. Então, eles fizeram um croquis, né, colocaram lá, fizeram uma coisa muito bacana, uma apresentação joia para todo mundo, quais seriam os objetivos, né, aí os objetivos quais seriam? O primeiro deles, resgatar, né, a memória do basquetebol de Ponta Grossa, com tudo que acompanha o resgate de uma memória, a parte escrita, a parte de fotos, de medalhas, de troféus, de uniformes, de histórias, né, que já estão sendo contadas por inúmeros atletas que já foram entrevistados pela associação, né, que tem histórias muito ricas, né, porque quando a gente entra na vida, quer seja do técnico, ou quer seja do jogador, sempre tem muita coisa interessante para ser dita e para ser relembrada, né? E após esse café, esse primeiro café, que foi então ali o início de tudo, foi proposto, né, que nós nos encontrássemos novamente no segundo café. Esse segundo café foi realizado, e a coisa foi crescendo, aí já começamos a trabalhar com a parte burocrática, né, de uma associação, do que seria necessário para formalizar essa associação realmente perante a sociedade de Ponta Grossa, né, que ela realmente tivesse um CNPJ, um endereço, né, enfim, toda a parte burocrática que acompanha uma associação, né, que ela tem que realmente existir, né, não é uma coisa simplesmente no ar, né, e a gente foi aprendendo muito com tudo isso, porque é uma coisa que eu vejo assim que o brasileiro, né, de uma maneira muito comum, a gente não é informado, né, das coisas que são necessárias para se organizar as coisas, né, a parte burocrática do que tem que ser realizado. Então, houve a necessidade de se organizar, então, de ser votada uma diretoria, né? Novamente nos encontramos já em janeiro de 2019, daí 2018 já tinha andado, aonde, nessa reunião, aonde iria ser formalizada, né, essa diretoria, o André e o Marcel fizeram o convite para que eu fosse, então, que eu estivesse, então, presidente à frente desses primeiros 4 anos da associação. O que, por mim, foi
foi dito sim, né? Fiquei muito orgulhosa do convite feito pelos dois e pelo grupo ali, que foi o primeiro grupo, né, que se reuniu em prol da associação. Foi montada, então, essa diretoria. Começamos a trabalhar, como eu já falei, com toda a parte burocrática, que ela é demorada, ela é cheia de requisitos a serem cumpridos, né? Taxas a serem pagas. Conseguimos terminar todo esse trabalho ali por meados de junho, mais ou menos, maio, junho de 2019, quando terminamos toda essa parte burocrática. Continuamos realizando várias reuniões entre a diretoria. Foi feito um estatuto, né, foi realizado um estatuto, foi organizado esse estatuto, com várias pessoas opinando. Também tivemos conosco um advogado que nos instruiu de como que esse estatuto deveria ser construído para que ele fosse consolidado, né, e realmente tivesse uma validade. Então, assim, nós procuramos fazer as coisas tudo dentro da maior e melhor legalidade possível, né, embora nós estivéssemos ainda muito dentro de um amadorismo, né, porque quando você inicia um trabalho assim, você não tem tudo pronto, né? Então, nós fomos aprendendo à medida que as coisas foram sendo necessárias e elas foram acontecendo, né? Muito devagar e tal. Nessas reuniões também houve a necessidade que nós pedíssemos, formalizássemos que cada associado de maneira voluntária, né, se juntasse ao grupo da associação, e que também, de maneira voluntária, contribuísse com R$20 mensais, para que a gente pudesse pagar, né, essas despesas iniciais que a associação estava tendo. Isso foi de pronto, né, muitas pessoas aderiram, né, de pronto a esse pedido nosso, então a gente pôde dar continuidade a todo esse trabalho burocrático e tudo se concretizou. Após essas novas reuniões que foram acontecendo, e muitas ideias, né, vão surgindo, nossa, e eu não posso deixar aqui de citar o nome do André como sendo, assim, o nosso anjo da guarda, porque ele é uma pessoa voluntariosa ao extremo, né, ele realmente cai de cabeça em tudo que ele realiza, e assim, eu posso dizer que graças a ele e a diretoria ali, a gente foi vislumbrando, sabe, professores, a gente foi vislumbrando uma coisa que nós imaginávamos, assim, muito, muito pequena no início, né, o memorial, a gente imaginava uma pequena sala, né, com uma memória ali e tal, um troféu, uma medalha, uns escritos, uns jornais, algumas fotos, mas a coisa foi crescendo de tal forma, Hector e Dante e demais ouvintes, que nós percebemos que nós precisávamos de pessoas ao nosso lado que realmente tivesse conhecimento do que seria um memorial, né? A ideia de um memorial. E tivemos uma sorte muito grande de nós contatarmos uma empresa chamada Viés Cultural. Essa empresa, ela trabalha em Santa Catarina, e ela é composta de duas pessoas, que é o Maurício e o Luiz. São pessoas, assim, especializadas, um é museólogo, outro é historiador. Trouxemos os dois de Santa Catarina para cá. A vinda deles foi extremamente importante para nós, porque nós estávamos assim, né, que nem cavalinho que tem aquela viseira,
olhando assim. Quando nós nos encontramos com essas duas pessoas, a nossa visão fez isso aqui, assim, ó. Ela cresceu de uma forma espetacular. E vimos também que nós tínhamos que pensar grande para que a gente possa construir passo a passo esse memorial de forma que esse, vamos dizer assim, esse concreto inicial realmente ele possa suportar tudo que vem depois. Abriu a nossa cabeça, como eu já falei, e vimos a necessidade de formalizarmos já um projeto de Lei Rouanet. O que o Maurício e o sócio nos ajudaram enormemente, nós fomos fazendo outras reuniões, fomos construindo esse projeto. Esse projeto chegou em Brasília em março de 2020, e em maio de 2020 ele estava aprovado. Então, só falando assim um pouco dessa parte burocrática, né? É lógico que ao longo, né, à medida que nós fomos conversando e que as ideias foram surgindo, trouxemos no ano de 2019, se não me deixa falhar a memória, trouxemos o professor Dante aqui em Ponta Grossa, 2019, né, Dante? Trouxemos o professor porque vimos a necessidade e mesmo o estatuto da associação do memorial, ele, além, né, de vislumbrar a memória do basquetebol, a nossa associação ela também tem outros braços, outros objetivos. Quais são eles? Fomentar o basquetebol em Ponta Grossa. Fomentar de que forma? Com informação através de cursos, de palestras, de pequenos encontros, enfim, de várias outras coisas que qual é a ideia principal? Fomentar o basquete, a nível desde dos pequenos até os universitários, melhorar a qualidade dos nossos técnicos e afins, né? Foi quando nós trouxemos o professor Dante, que fez uma clínica aqui espetacular. Nunca tinha sido feita uma clínica em Ponta Grossa, neste parâmetro, que foi uma clínica de iniciação, né, com um dos melhores professores de basquetebol aí que temos no Brasil, que é o professor Dante. E foi muito bacana, porque nós tivemos mais de 50 professores participando, e uma criançada, né, professor, que quase foi difícil do professor conseguir trabalhar, de tanta criança que veio. Foi uma delícia aquele dia no Borel, no Ginásio de Esportes Borel, que é a casa do basquete aqui em Ponta Grossa. E assim, né, a associação foi crescendo de tal forma, e nós estamos assim muito, muito felizes, porque se nós pensarmos assim, né, 2019, a parte burocrática, 2020, a lei Rouanet aprovada em Brasília, 2021 estamos já com as captações, né, tentando a captação, a coisa está crescendo. Ponta Grossa toda já conhece a nossa associação. Veio juntamente, em 2020, veio o apoio institucional da Federação Paranaense de Basquetebol, através do presidente Marival, que tem sido também o nosso aliado junto à associação. Veio também o apoio institucional da Confederação Brasileira de Basquetebol, que também conheceu o nosso trabalho. O André, muito conhecedor das pessoas, foi, né, fazendo os contatos, foi conversando com as pessoas corretas, com as pessoas certas, e realmente hoje a gente está aí num patamar, né, onde já várias pessoas do Brasil todo já nos conhecem,
E, assim, como eu falei, estamos muito felizes. Eu acho que, eu vejo assim que a nossa associação, em breve, né, se Deus quiser, e tudo caminhar como tem caminhado, na minha opinião, muito rápido, né, a gente temia que fosse uma coisa mais lenta, mas eu vejo assim que a gente em pouco tempo já caminhou muito, já conquistamos assim muitas coisas. Em breve que essa associação possa realmente, esse memorial possa realmente iniciar, vamos dizer assim, a nossa construção do nosso espaço físico, ou se não a construção, porque nós já estamos em conversa com a prefeita aqui de Ponta Grossa, para que ela possa nos ceder ou um espaço que já exista, né, ou que ela nos ceda um terreno para que a gente futuramente, já pensando aí num segundo projeto de Lei Rouanet, que seria, então, tá me faltando a palavra, a captação do valor financeiro para a gente construir, então, o nosso memorial. Dentro de técnicas, né, vamos dizer assim, de leis que realmente um memorial deva ter, né, essas leis, o que seriam a parte de acessibilidade, um local que tenha espaço para ter espaço para ônibus, para vans, né, onde as pessoas possam ir e vir com segurança, que as crianças, principalmente as crianças, que é um dos nossos focos, para que elas, quando forem visitar esse memorial, elas possam ir e vir com tranquilidade, com segurança. Um memorial que seja interativo, que não seja aquela coisa, quando a gente pensa muito em memória, em museu, a gente sempre vem à cabeça da gente uma coisa assim, como é que eu posso dizer, triste, né, com aquele cheiro, às vezes, de mofo, de museu, aquela coisa que o pessoal, às vezes, tem certas pessoas que não gostam de entrar no museu por causa do cheiro, né, então a gente quer trazer, e a gente sempre pensou nisso, um foco, assim, de uma coisa moderna, onde as pessoas possam interagir com as coisas que ali estiverem, tecnológica, porque afinal estamos, né, aí no século XXI, onde as coisas mudam constantemente e com uma velocidade assim que a gente quase não consegue alcançar, né? Então, assim, estamos pensando realmente numa coisa muito grande e que as pessoas possam pensar lá, quem mora lá no Amazonas, lá, estamos indo para o Paraná. O que tem lá para visitar no Paraná? Eu gosto de esporte. A gente quer ir conhecer o Memorial do Basquetebol de Ponta Grossa, que vai ter muita memória, que vai ter muita informação, e ela vai trazer, com certeza, a memória do basquete paranaense, do basquete brasileiro, né? Isso em se falando em tudo, em história, em pessoas importantes, em pessoas que fizeram por merecer estar dentro desse museu, quer seja como técnico, como jogador, como pessoa que fez o basquetebol crescer. E é isso que a gente almeja, que a gente pensa e que a gente acredita com toda a diretoria da associação hoje do basquetebol de Ponta Grossa. Muito bom. Carminha, primeiro eu queria registrar aqui, né, agradecer o Ivan, a Michele e o Detubab que estão presentes aqui no nosso Zoom, e também o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, o Alexandre do Ursus Basquete, também nosso grande colega, o Sebastião Hernandes, o Mário Henrique e o German Calvo, que é um dos diretores da nossa rede, que é o presidente, né, da rede da RIB na Argentina.
Então, primeiro, Carminha, eu só queria fazer algumas considerações para depois a gente abrir o bate-papo aí para o nosso pessoal. Pois não. Eu acho muito importante uma situação que você colocou de se criar uma associação e se ter um respaldo jurídico, né, um respaldo estatutário para que a ideia, não, como muitas ideias, que ela não morra na mesa do bar, né? Não, a ideia não morra naquele cafezinho que vocês começaram a tomar e começaram a lançar a ideia. Então, eu acho que toda essa questão burocrática, ela é muito importante, até mesmo para os nossos projetos, né? Eu lembro que num dos encontros, o Fausto falou sobre isso, né? Não sei se o Hector vai se lembrar também, da importância de você ter uma instituição regularizada, dentro da lei, com uma estrutura, tudo muito bem feito. Uma outra coisa, só para servir de esclarecimento para quem está assistindo e para outros que virão, né? E principalmente para os brasileiros, já que é uma situação bem nossa, você citou a Lei Rouanet. Para aqueles que não sabem, a Lei Rouanet é do Ministério da Cultura, né, Sim, Carminha? cultura. É uma lei do Ministério da Cultura, veja que interessante. Então, nós estamos falando de um museu do esporte que está ligado à cultura, e é isso mesmo, ele não é só um museu esportivo, né? É algo cultural, é muito mais amplo do que simplesmente um museu esportivo. Então, essa lei é uma lei de captação de recursos, Exato. né? Através de projetos, então eu acho isso muito importante. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui, Carminha, é em relação a... Muita gente não sabe, né? Mas por que Ponta Grossa, né? Poxa, mas o basquete no Brasil é Rio, São Paulo, Minas. Ponta Grossa tem uma história no nosso basquete, uma história muito bonita. Nós tivemos jogadores, atletas, rapazes e moças que representaram a nossa seleção em Jogos Olímpicos, que representaram a nossa seleção em mundiais, né? Ou moradores de Ponta Grossa, como a Carminha falou, pessoas que passaram por Ponta Grossa, né? Então, nós temos o Maír Fassi, que foi um atleta olímpico, né? Nós tivemos aí a Delcy, a Lender Marques, né? o Ayrton Maia, Urbano, pessoas que puderam passar pelo basquete de Ponta Grossa e que, de uma certa forma, deram esse suporte para que Ponta Grossa realmente fosse uma cidade importante no cenário do basquete brasileiro, né? E aí, Carminha, também, só para finalizar aqui mais como curiosidade, né? Eu acompanhei bastante esse processo e acompanhei também os anseios, principalmente do André, né? Porque o museu estava localizado na casa dele a princípio, né? E cada vez que ele conseguia um troféu, uma medalha, ele levava para casa e aí a esposa dele parece que não gostava muito, mas ainda bem, né? E ainda bem que vocês estão conseguindo. Isso que você colocou é muito legal, quer dizer, de repente, o Museu do Basquete de Ponta Grossa pode tornar dentro da cidade, pode se tornar dentro da cidade uma atração turística. Como existem museus de basquete, eu conheci um principalmente em Madrid, a Fundação Pedro Ferrandis, não sei se o Hector teve essa oportunidade, é espetacular, é maravilhoso, né? É um museu, um local de 2 andares, que hoje é FIBA, né? Não é mais Fundação Pedro Ferrandis. Com biblioteca, com local para as pessoas irem estudar basquete, para consulta, enfim. Então, essa questão da interatividade que você colocou é muito importante. Não é simplesmente chegar lá e olhar aquele troféu velho, né? Aquela Isso. medalha toda enferrujada, não é isso. A ideia não é essa, a ideia é muito maior. E uma outra, vocês já devem ter visto, evidentemente, né? Mas aí uma sugestão, se não viram, falando em interatividade, venham conhecer o Museu do Futebol aqui em São Paulo, no Pacaembu. É sensacional.
É um trabalho fantástico que eles fizeram, um museu do nosso futebol aqui em São Paulo, que é uma atração turística da cidade. Né? Então. Uma cidade como São Paulo, e é muito bonito realmente. Eu falo isso porque vale a pena. Né? Então, essas são as minhas colocações. Eu queria deixar aberto agora, até vou pedir para o Ivan e para o Detubab e para a Michele abrirem aí os microfones e as imagens, para a gente poder interagir melhor, né? E como eu sempre faço, né? Eu sei que ele já fez algumas anotações aí, porque esse papelzinho e a caneta do Hector são terríveis. Não para. Então, Hector, a palavra está contigo. Parabenizar Michele, pode abrir o microfone. Ivan também, o Detubab, pode abrir a imagem e o microfone. Porque, assim, professor, eu tô... Tranquilo, Dante. Tá? Não, tudo bem. Aí eu vou deixar E aí até ele está assistindo um desenho aqui do meu lado. Mas o professor vai falar do Uruguai primeiro? Eu espero. Isso, o Hector vai falar agora. Vamos lá, Hector. Yo quería parabenizar a todos los que llevaron adelante esta idea de ir adelante, ¿no? Que siempre es complicado cuando Carmiña hablaba de los trámites burocráticos, asustan a veces y son todos dificultades, ir venciendo esas. Nosotros lo pasamos también con la RIBE para conseguir los estatutos que sean aplicados, pero sobre todo la idea es muy buena. La pregunta que yo voy a hacer es, ¿ya está funcionando la recolección de los trofeos, de las remeras? Todo eso ya está funcionando. Porque adelante. ¿Cómo funciona eso? A sua pergunta foi se nós já estamos recebendo, guardando troféus. Exatamente. E o que pode ser, por exemplo, se alguém quiser doar alguma coisa, né, Carminha, encaminhar, como a gente tem feito, por exemplo, quais são as coisas, né, que vocês estão recebendo? Tá. Então, assim, Hector e demais ouvintes, desde que houve ali, né, os primeiros encontros e tudo mais, o André, né, ele já começou a fulano, escuta aqui, você tem aquele uniforme e tal, o que você acha, se poderia doar e tal. Então, ele começou a fazer um trabalho de formiguinha. E a maioria das pessoas, de pronto, já foi disponibilizando um troféu, a medalha X, a medalha Y, o uniforme. Então, assim, hoje nós temos uma sala, aliás, minto, são 3 salas no edifício Itapuã, aqui em Ponta Grossa, no centro de Ponta Grossa, que essas salas, elas nos estão doadas pelo Davi, que faz parte da associação, que a gente já apelidou ele do nosso anjo da guarda, porque nós estamos dentro dessas 3 salas e não estamos pagando aluguel, sequer condomínio, né? Nós já temos inúmeros troféus, desde a década de 40, para vocês terem ideia. 1940, 1950, 60, 70, 80, vamos dizer assim, que são as mais antigas, né? Temos troféus lá maravilhosos, assim, que a gente nem imagina que pudessem ser realizados, né? Feitos da forma como eles foram feitos, né? Temos inúmeras medalhas. Nós já temos mais de 1000 fotos catalogadas de vários jogadores aqui de Ponta Grossa que fizeram história ao longo aqui de todo esse tempo. Temos uniformes, temos bolas,
Temos selos, nós estamos adquirindo, quando aparecem leilões virtuais. O André, vou ter que falar no nome do André de novo aqui, entra nos leilões. Carminha, olha aqui, ó, está sendo leiloado uma medalha assim assado do sul-americano, do feminino, do masculino de 1968, por exemplo. O que você acha? Compramos, não compramos? Vamos comprar. Então, nós já temos muita coisa guardada, que estão nessas 3 salas, já agora não estão mais na casa do André, nem mais na minha. A gente já está depositando essas coisas dentro dessa sala, organizadinha, com prateleiras, né? Já temos, assim, vamos dizer assim, um início, né? Prateleiras arrumadinhas, bonitinho, guardado. Como eu falei, medalhas, flâmulas a gente tem também conseguido em leilões, selos comemorativos de vários campeonatos mundiais, de vários campeonatos que foram realizados aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Então, nós já temos muita coisa, Hector, sabe? Logicamente, e que eu não posso ser aqui, eu dizer que, já temos vamos dizer assim, já temos o básico para começar o museu? Não. Existe muita história a ser pesquisada, né? Para isso precisamos da captação total do nosso projeto de Lei Rouanet. Diga-se de passagem aqui, que eu acho que é importante para o pessoal saber, fizemos um projeto muito pé no chão, que nos foi dito pelo pessoal do Viés Cultural. Eles comentaram assim, olha, não adianta nós pedirmos aí R$1 milhão. Não, vamos fazer um projeto pé no chão de Lei Rouanet. Nós fizemos um projeto de 200 mil, eu digo que é pouco, perante assim, a possibilidade da grandiosidade do nosso projeto. Qual é a ideia inicial desses 200 mil? Contratarmos 2 professores de história, com 2 estagiários, para continuarmos fazendo a pesquisa, porque muita coisa da história do basquetebol de Ponta Grossa e do Paraná está dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tudo isso está lá, guardadinho, que nós já tivemos a oportunidade de conhecer, recortes e mais recortes de jornais que estão lá devidamente guardados, né? Isso não vai se perder, nós não precisamos ter pressa, porque isso está muito bem guardado dentro do museu da UEPG de Ponta Grossa. Então, assim, esses 200 mil é para continuidade da pesquisa, e também, paralelamente à pesquisa, já começarmos a restaurar o que já foi adquirido, o que já nos foi doado, que são os troféus, muitos deles, né, sempre tem um quebradinho aqui, um amassadinho ali de uma medalha, vai ser restaurado, vão ser utilizados os materiais necessários para que esse dourado que está lá meio já ofuscado, né, pela idade, que ele seja renovado, para que futuramente ele seja mostrado ao público de uma maneira que ele fique mais bonito, né, que ele possa resplandecer melhor perante os olhos da comunidade. Então, assim, como eu falei, né, do pé no chão do projeto da Lei Rouanet, dos 200 mil, e, logicamente, que muita coisa, né, o próprio Fausto já nos doou uma camisa, né, que foi usada durante a estada dele na seleção brasileira. Muitos livros, né, inclusive do professor Dante, também já nos foram doados. Temos inúmeros livros que vão poder ser, como você mesmo comentou, Dante, que vai poder ser, de repente, um acervo para os futuros profissionais de educação física e do esporte
estar lá numa sala dentro do nosso memorial, tá lá pesquisando sobre o basquete, que hoje em dia ainda é uma coisa, são livros ainda, bibliografias ainda, que tem muito pouco, né, do basquetebol no Brasil, né? Tem muita coisa sendo realizada, mas se formos pensar com outras culturas europeias e americanas, ainda estamos caminhando, né? Então, assim, quem quiser nos doar, né, quem esteja fazendo parte, que conheça alguém que possa nos doar coisas do Paraná, a nível de Brasil, vamos guardar isso como relíquias, como peças que vão estar devidamente colocadas, né, em locais realmente que possam ser observadas, que possam ser estudadas e que possam ser relembradas dentro da história aí desse nosso museu do basquetebol. Muito bom. Uma outra, rapidinho, né? Uma outra prova, né, Hector, de um projeto muito bem elaborado, foi essa preocupação que eles tiveram de buscar pessoas que lidam com esse tipo de situação, né? Então, o museólogo, o historiador, quer dizer, não é uma coisa, vou colocar um recorte na parede e vai ficar por isso mesmo, né? Eu acho isso muito bacana, eu acho isso, assim, fantástico e a gente só pode agradecer. Hector, você tem mais alguma coisa? Solo una constatación, certificación, que el deporte y el turismo tienen un camino muy amplio para transitar. Este es uno de los modelos, un modelo, pero hay otros, pero pienso que uno de los recursos que tiene el deporte es juntarse con el turismo, pero dejo a los demás participar. Sim, claro, claro. Michele, você queria falar alguma coisa? Ivan, Detubab, fiquem à vontade, por favor. Bom, boa noite, né? Desculpa aí não abrir a câmera, mas acho que é melhor ficar assim mesmo. Dona Carmen, a senhora pode me contar, a senhora é professora, foi atleta, como é a sua história no basquete? Então, eu iniciei a minha história no basquetebol como atleta, né? Eu comecei a jogar e iniciei o basquetebol com 11 anos, num colégio aqui em Ponta Grossa chamado Colégio Santana. Aos 14 anos, eu já fui convocada para a seleção adulta de Ponta Grossa, né? Apenas com 14 anos. Por um técnico, que é o técnico Jaime Maurício da Silva, que foi uma pessoa muito, muito importante aqui em Ponta Grossa, no Paraná, que fez um trabalho maravilhoso dentro do basquetebol. E eu fui atleta, eu posso dizer que eu fui uma atleta mediana, né? Eu não fui uma atleta, assim, tive um destaque a nível do estado, participei de seleção do estado, seleção de categorias de base, depois seleção universitária, mas a minha paixão mesmo é Michele, né? Isso, a Michele. Ela aconteceu porque eu queria ser farmacêutica, não passei em farmácia, mas passei em educação física, e eu adorava esporte, né? Eu sempre gostei muito do esporte. Me formei em educação física e comecei a trabalhar com o basquetebol em 1983, mais ou menos. Comecei a trabalhar dentro de uma escola chamada Solução, e ali a minha paixão como técnica, ela foi só crescendo. Aí me deparei com uma equipe, ali já, deixa eu ver em que ano, 1988, 89, por aí, com uma equipe muito bacana, de umas meninas assim muito aguerridas, e alguns pais também apaixonados por suas filhas e pelo esporte.
Aí participamos de uns dos jogos escolares, representando a cidade de Ponta Grossa. E nesses jogos escolares, acabamos conseguindo um terceiro lugar. Esse terceiro lugar para esses pais teve realmente uma repercussão de medalha de ouro, né, para suas filhas. E um desses pais, uma pessoa chamada Ronaldo Santos, que eu não vou esquecer nunca jamais dele, porque ele falou: Carmen, o que a gente pode fazer para essas meninas melhorarem, né? Nós não podemos ficar só aí com competição municipal, né? Temos que fazer elas jogarem outras competições. Eu falei: olha, Ronaldo, a gente pode participar do campeonato estadual do estado do Paraná. Por que não? O que precisa? A gente precisa primeiro se federar, né? Ser federado através de um clube ou através da escola. E aí a gente conseguiu, através do Ronaldo, o apoio de um clube aqui em Ponta Grossa chamado Clube Ponta Lagoa. E esse clube, através da sua diretoria, nos deu o apoio, então, que nós precisávamos para participar de campeonato estadual. E a nossa participação começou a nível de campeonatos estaduais, né, e continuamos com o município, jogos escolares e tudo mais, e começaram a vir muitas respostas positivas, né, dessas equipes, então, ali que eu comecei a trabalhar com categorias de base. Começou a vir uma medalha de bronze, uma medalha de prata, ouro, prata e ouro de novo. E realmente, Michele, a minha vida como técnica superou em muito a minha vida como jogadora, né? E a minha vida como técnica terminou o ano passado, durante a pandemia, quando eu, né, fui desligada da minha escola, já eu estou com 59 anos, já, vamos dizer assim, no final da minha carreira como profissional, né? Então, assim, foi muito proveitosa. Eu me tornei técnica das seleções de Ponta Grossa, tanto juvenil como adulta. Dentro dessas medalhas, aí veio convocações a nível de Paraná, fui técnica do Paraná de várias seleções de categorias de base. Me tornei também auxiliar técnica de seleção juvenil brasileira, ao lado do Barbosa, nosso querido técnico Barbosa, tudo como técnica, né? Então, assim, a minha vida como técnica, como eu falei, superou realmente a minha vida como jogadora. E assim, né, eu posso dizer para você que eu respirei basquete a minha vida toda, eu não me arrependo em nenhum momento de tudo que eu fiz pelo basquete de Ponta Grossa, do Paraná, do Brasil um pouquinho, né? Tive ali uma participação um pouco pequena, mas para mim foi de uma realização pessoal assim maravilhosa, que eu nunca me imaginei lá, enquanto acadêmica de educação física, chegar até onde eu cheguei. Então, a minha história com o basquetebol foi essa, e por isso veio o convite aí dos iniciantes, aí do pessoal que iniciou a associação, chegou então o convite para mim fazer parte da Associação do Basquetebol de Ponta Grossa. Entendi. É porque, A na minha. verdade, a senhora tem uma história, né? Realmente com o basquetebol de Ponta Grossa, né? Tanto que foi reconhecida e convidada a esse cargo nobre aí de presidente desse fato, que eu acredito que, para nós que gostamos do basquetebol, vai ser algo muito legal para daqui a um tempo eu pensar em fazer uma excursão com a minha equipe, por exemplo, para fazer uns amistosos aí e passar para conhecer o memorial, né, do basquetebol do Paraná, do Brasil. Então, acho que isso vai ser muito legal. Vai ter muito a contribuir com todos nós. E parabéns aí pela iniciativa, né? Achei muito bacana. Eu sempre ouço falar, porque eu estou em vários grupos, mas saber realmente afinco o início da história, como começou, como aconteceu, e saber que é um bebê ainda, né? Está com 3 anos.
E está É um nessa bebê. proporção, está nesse tamanho. Então, assim, eu vejo que vai ser muito bom daqui uns 10 anos, 20 anos, tá vendo isso daí realmente já fixado. Legal, parabéns. E eu queria contar uma história rapidinho, professor Dante, só Claro. que eu não sei se foi com a professora Carmen, né? Mas eu fui auxiliando o meu professor aqui, logo que eu estourei, que eu não participava mais da equipe, como escolar, eu fui de auxiliar técnica dele, e ele foi nos amistosos aí em Ponta Grossa. Eu não sei se a senhora lembra, se foi com a senhora, mas deve ter sido há 20 anos atrás, né? Foi o professor Carlos Muchão, foi com Mato Grosso do Sul, Dourados, para fazer uns amistosos aí, Ponta Grossa. Então, de repente, a gente até já se cruzou. É verdade. Mas valeu, parabéns. Obrigada. Ô, Carminha, só tem uma reclamação a fazer, viu? Você falou que a sua carreira terminou nada. Tua carreira está só começando. É verdade, É assim mesmo, e é assim mesmo. A gente passa por todas essas fases, né? E assim como você, acho que eu, o Hector, a gente deixou a quadra, entre aspas, né? Para continuar trabalhando com o basquete em outro nível. E eu acho que tudo isso que você está falando também mostra as possibilidades que o esporte nos traz. Sim. Né? Quer dizer, trabalhar com o esporte não é só você entrar numa quadra e dar treino, né? Trabalhar com o esporte pode ter vários braços aí, né? Então, eu acho que isso é importante também para o pessoal mais novo saber que, tudo bem, de repente eu não consigo ser técnico, mas eu posso continuar trabalhando com o basquete de outras formas. Certo, Hector? Perfeito, professor Dante. O microfone do Hector. Abre aí, Hector. Tá fechadinho. Opa, ahora sí. El básquetbol siempre tiene un lugar para los que aman el básquetbol. Y el asunto es buscarlo, encontrarlo, ¿no? Es increíble, pero es así. Todos los días se nos abren puertas, así que Carmiña, a no abandonar el barco, hay mucho para hacer, ya sea en la cuadra, ya sea en estas cuadras que se juegan ahora los jogos en internet, pero en juntar información, en juntar gente valiosa. Me parece que hay mucho para hacer, sí. Y Dante necesita colaboradores. Muito bom. Gente, sim, eu acho. Oi, eu vejo, fala, Carminha, por favor. Eu vejo que é muito importante eu salientar aqui que se a associação está onde está hoje, né, assim, já, como a Michele falou, né, um bebê ainda, mas já está, assim, né, com um certo corpo, graças realmente ao voluntariado, né, de muitas pessoas, cada uma ao seu modo, colaborando de alguma forma. E eu vejo assim, que quando as pessoas, elas realmente gostam do que elas fazem, e quando elas acreditam, né, naquilo que foi proposto, e ela se doa, né, porque eu vejo assim que o esporte, falando, eu acho que o Hector pode dizer a mesma coisa, ele nunca é realizado com muito dinheiro, né? Quem pensa dessa forma, pouco vai fazer, ou quase nada. E quando as pessoas se doam, né, doam sua vida, o seu tempo, sem pensar no valor, lógico que a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, mas a gente está falando de uma associação, é quase uma ONG, né? Não tem lucratividade, ela tem um objetivo a alcançar. E quando as pessoas se doam, cada qual como pode, e com a qualidade que puder, e com o tempo que puder, e as coisas acontecem, estamos de parabéns, né? Temos que agradecer a todos os envolvidos,
que até agora e vão continuar nos apoiando, né? E nos ajudando e nos fortalecendo, só temos realmente que agradecer a todos, né? E agradecer principalmente a você, Hector, e a você, Dante, que estão à frente aí desse trabalho maravilhoso também. A gente tem que destacar, né? Não estamos aqui pelo dinheiro, estamos aqui por um objetivo, né? E que, quiçá, possa ser visto por muito acadêmico aí de educação física, por muito futuros técnicos, futuros até jogadores, né? Que realmente a gente tem que abraçar a causa e seguir em frente, nunca desistir, por mais obstáculos que venham, porque eles aparecem a todo momento. A todo momento acontece um obstáculo a ser ultrapassado, e é esse tipo de coisa que vocês estão fazendo aqui que faz a gente ter vontade de prosseguir, né? Por um objetivo maior, e como a mesma Michele falou, que daqui, quem sabe, não 10 anos, quem sabe 5 anos, a gente já possa fazer com que a Michele venha aqui nos visitar, fazer uns amistosos e conhecer já aí, né, um pouquinho do nosso futuro memorial aí. Temos sim, pode esperar. Muito bom. Oi. Vamos a pedirle a Carmiña que nos envíe fotos, videos para nosotros difundir lo que se pueda, lo que tenga, porque pienso que ver los objetos, ver todo lo que tienen va a ser muy... En el exterior hay mucha cosa de Brasil. Estoy seguro que en Uruguay lo hay, en Argentina, y nosotros podemos ser un vehículo de contacto de esas cosas. Aí, Carminha. Tá feita a cobrança, hein? Sim. Muito bom. Bom, pessoal, para mim foi uma satisfação tremenda ter a Carminha hoje aqui conosco, porque eu acompanhei, de uma certa forma, esse projeto, né, desde o início, né, desde aquela minha ida para Ponta Grossa, quando já se falava do museu, e o André trocava ideias comigo aí, quase que diariamente, né? E me mandando, olha, o que a Carminha falou é verdade, olha, Dante, comprei não sei o quê, consegui uma medalha assim, assado, e todo entusiasmado, e foi muito legal, realmente. E eu, particularmente, como eu curto muito essa coisa da história, para mim foi muito legal acompanhar todo esse processo e dizer que eu estou muito feliz pelo andamento das coisas, né? Eu acho isso muito importante. Então, Carminha, muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer enorme falar com você aqui, de você expor essas ideias. E aí, como eu sempre faço, né? Eu queria passar a palavra para o Hector, para ele fazer o encerramento e depois você fazer a sua saudação final aí. Hector. Bien, estamos llenos de... Hector, só uma coisa. A minha preocupação, Hector, é que logo, logo, a nossa foto vai estar nesse museu. Claro, claro. Beleza. Já pensou, Hector, daqui 20 anos, aquela É justo, foto... né, professor Dante? E vai ser justo, muito justo. Tengo fotos de cuando era joven, yo también fui joven, Dante. Sabe que, Hector, é que nós somos jovens há mais tempo. Hace mucho tiempo. Certeza. Bien, Vamos lá, Hector. Estoy lleno de ideas para pedirle a conocidos y amigos de material y ayuda para el museo. Así que, pero vuelvo a pedirle a Carmiña que nos envíe algún material, así nosotros, a su vez, lo podemos compartir y inspirar a otras personas a seguir trabajando. Bueno, así que muchísimas gracias, Dante, Carmiña y todos los que participaron. Nos vamos llenos de ideas y reafirmar que el deporte y el turismo tiene no solo este camino, tiene muchos caminos, tiene que ingeniárselo para trabajar en ese sentido, y iremos hablando más adelante. Muchas gracias para todos. Carminha, suas despedidas.
Bom, eu espero, né, que tenha esclarecido para vocês um pouco da associação. A gente vai resumindo, e com certeza eu devo ter esquecido de muitas coisas aqui, mas eu acredito que tenha dado uma ideia geral, né? E agradecer a oportunidade, e agradecer toda a nossa diretoria, né? Em breve teremos aí novas eleições, né? 2022 a gente já entrega o cargo, vamos dar sequência para que outras pessoas também colaborem, mas muito obrigada pelo convite e estamos aí à disposição para qualquer outra pergunta, outro esclarecimento. Muito jóia. Muito bom. Só lembrando que o nosso próximo encontro, no dia 15 de junho, vai ser um encontro com a presença do professor Alejandro Gava, professor uruguaio, que tem um trabalho também fantástico. Ele vai falar especificamente sobre alguns temas relacionados ao mini basquete. Então, já fica o convite antecipado, mando para vocês, como sempre, todas as informações no decorrer da semana. Então, gente, muito obrigado, Hector, obrigado novamente a todos os Obrigada, Hector. Aqueles que vão assistir posteriormente esse vídeo. Carminha, um grande abraço em todos aí de Ponta Grossa e parabéns. Valeu. Boa noite, Dante. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Parabéns. Valeu. Obrigado.